Olá, boa noite para você. Servidora municipal de Patos de Minas fica indignada com a interrupção dos convênios médicos. 9 menores são apreendidos após furto de produtos em lojas no centro de Patos de Minas. A Servidora Pública alega que médicos do Hospital Regional não cumprem a jornada de trabalho e pacientes ficam sem atendimento. Esgoto a céu aberto é alvo de reclamações de moradores da Rua São Geraldo. Cresce o número de mesários voluntários para as eleições de 2016. Eleitores não podem ser presos até 4 de outubro. Medida já está em vigor. 10ª Companhia Independente de Meio Ambiente e Trânsito comemora aniversário em Patos de Minas. Campanha Setembro Verde conscientiza a população para a doação de órgãos. Estas e outras informações você confere a partir de agora. Nove menores foram apreendidos na tarde de hoje, após furtarem produtos em diversas lojas no centro de Patos de Minas. Os materiais foram recuperados. Foi através de uma denúncia anônima que a Polícia Militar teve conhecimento da situação e começou a monitorar os garotos pelas câmeras do projeto Olho Vivo. O Centro de Operações Policiais recebeu uma informação via 190 através de um comerciante da área central, a qual se dava conta de que havia alguns adolescentes, mais especificamente na Praça Getúlio Vargas, portando alguns objetos, tais como gargantilhas, pulseiras, bonés e até roupas, em atitude suspeita. Inclusive, esses objetos alguns estavam com etiquetas. Imediatamente passou-se a fazer o monitoramento desses indivíduos via circuito Olho Vivo e algumas guarnições policiais foram direcionadas ao local. 9 meninos com idade entre 12 e 17 anos foram conduzidos à delegacia. De acordo com a PM, 4 deles são acusados de furto e 5 são acusados de receptação. Todos os materiais que estavam com eles foram apreendidos. Imediatamente, alguns foram abordados, outros tentaram dissimular a ação e posteriormente tentaram evadir, correndo pela praça, contudo foram abordados. Durante a abordagem, foi verificado que todos estavam utilizando gargantilhas, aparentemente são bijuterias, algumas ainda possuíam etiquetas de 2 lojas da área central e 3 deles estavam com bonés também que possuíam etiquetas da área central. Tinham ainda na mochila de vários chicletes. Em conversa com esses, acabaram nos confessando, após vários contratempos, que haviam furtado tais objetos em 2 lojas e os chicletes e outras guloseimas em um supermercado próximo ao mercado municipal. Da seguinte forma, sendo que aparentemente 4 realizaram o furto, 4 adolescentes, e os outros 5 ficaram esperando na Praça Getúlio Vargas e recebendo os objetos. O fato foi passado aos pais e responsáveis e os garotos ficaram à disposição das autoridades policiais. Todos estes foram apreendidos, são todos adolescentes, como já havia dito. Os pais estão todos sendo acionados e também o Conselho Tutelar. Vai ser registrado o fato e encaminhado à Delegacia de Menores. Neste mês de setembro, estão sendo promovidas ações para conscientizar a população sobre a importância da doação de órgãos. O Setembro Verde, realizado em todo o país, é um mês que incentiva o debate sobre a doação e o transplante. A campanha pretende seguir na mesma linha do Outubro Rosa e do Novembro Azul, onde as campanhas sobre a importância do diagnóstico precoce, do câncer de mama e do câncer de próstata, respectivamente, ganharam maior ênfase. Conscientizar as pessoas sobre a importância da doação de órgãos e incentivar uma postura proativa dos familiares. Este é o objetivo do Setembro Verde. Ao longo de todo o mês, estão sendo promovidas ações para conscientizar a população sobre a importância da doação. O Setembro Verde, realizado em todo o país, é o mês que incentiva o debate sobre a doação e o transplante de órgãos. Essa campanha é para isso, é para podermos aumentar esse número de doações, conscientizar a população que em vida eles têm que deixar esse desejo bem esclarecido para a família, que eles têm vontade de ser doadores de órgãos, porque através de um transplante muitas vidas podem continuar.
Então esse gesto é um gesto muito bonito, é o maior gesto de amor que uma pessoa pode ter pelo seu próximo. Em Patos de Minas, em 2014, somente no Hospital Regional foram 25 doações, sendo 10 delas múltiplas e 15 córneas. 80 pessoas receberam os transplantes. Em 2015, foram 15 doações, 11 delas múltiplas e 4 córneas, beneficiando um total de 66 pessoas. Em 2016, até o momento, foram 6 doações múltiplas, 3 córneas e 33 pessoas foram transplantadas. São bons números, mas ainda tímidos. Poderiam sim ser bem melhores. A conscientização, através das campanhas que são feitas, poderia melhorar com a aceitação da população em dizer em vida que querem ser doadores de órgãos. Tudo facilita na abordagem com os familiares. Há 2 anos e 9 meses, Denilson passou por um transplante de coração. Foi graças a um doador que hoje ele leva uma vida absolutamente normal. Mais do que ninguém, sabe da importância da doação de órgãos. Se não fosse esse gesto, eu não estaria aqui para contar a história, todo o processo difícil que eu passei, de espera. Então, eu faço questão de mostrar a minha qualidade de vida hoje, mostrar fotos antigas, para realmente as pessoas conscientizarem da necessidade de doação de órgãos, e deixar claro para a sua família o seu desejo que realmente salva vidas. Um único doador pode salvar até 10 vidas. Para se tornar um doador de órgãos, basta comunicar à família. A doação só ocorre com autorização dos parentes mais próximos. Então, assim, esclarecer bem a família. Sempre falar para a sua família, para o seu responsável, que você tem esse desejo de doar. É a sua vontade, é um desejo seu. Para nesse momento de morte, que a gente sempre explica, ficar mais fácil para nós que trabalham com essa comissão na abordagem e ter um resultado positivo com a doação. A seguir no NTV News, você vai ver que esgoto a céu aberto na rua São Geraldo é alvo de muita reclamação. Os esgotos a céu aberto causam diversos problemas para a população. Além do mau cheiro, podem causar doenças. Moradores da rua São Geraldo, no bairro Novo Sorriso, em Patos de Minas, reivindicam uma imediata solução para o problema. O mau cheiro invadiu toda a rua São Geraldo. Não é de agora que os comerciantes sofrem com descaso, já que, segundo eles, o problema vem se arrastando por muito tempo. A situação hoje está insuportável. Eu até queria saber da Copasa ou qual seja o órgão que possa me orientar, por que eu pago taxa de esgoto, não só eu, todos os moradores, sendo que toda semana está essa nojeira aqui. Olha para você ver, o esgoto está vazando, aqui tem açougue, onde está cheio de mosca, os clientes não vêm porque não dá para passar na rua. Os meus clientes da loja de material de construção não estão entrando porque não tem nem condições de ficar dentro da loja. Está todo mundo com dor de cabeça. É supermercado aqui, é uma rua comercial. Isso é uma vergonha. Domingo já é dia de eleição. Indignado, o comerciante Bruno ainda solicitou a presença da Copasa para resolver o problema. Mas até por volta das 3 horas, nada havia sido feito. Sempre a gente está entrando em contato e nunca resolve nada. Está prejudicando todos nós, não só os comerciantes, quanto os moradores também. É muito difícil, é insuportável de trabalhar aqui. Revoltados, os comerciantes pedem que providências sejam tomadas pelas autoridades de Patos de Minas, que vêm ignorando a situação. Espero uma solução, que todos nós esperamos. Cadê os políticos? Cadê os vereadores? O prefeito, o que ele está fazendo uma hora dessa? No cheirinho na casa dele. Olha para você ver, é insuportável. A seguir você vai ver a previsão do tempo para a quinta-feira em Patos de Minas e região. E mais, já está em vigor. Eleitores não podem ser presos até 4 de outubro. Os eleitores não podem ser presos 5 dias antes e 2 dias depois da realização das eleições. A medida já está em vigor, já que as votações estão marcadas para o próximo domingo. Porém, há exceções. Está previsto no artigo 236 do Código Eleitoral. Nenhuma autoridade poderá, desde 5 dias antes e até 48 horas depois do encerramento da eleição, prender ou deter qualquer eleitor,
salvo em flagrante delito ou em virtude de sentença criminal condenatória por crime infiançável, ou ainda por desrespeito a salvo-conduto. A regra, que entrou em vigor em 1965, serve para garantir a liberdade de voto. O Código Eleitoral prevê, no artigo 236, que a partir de 5 dias antes da eleição, nenhum eleitor pode ser preso que não seja em situação de flagrância. Os pedidos de prisão temporária, pedidos de prisão preventiva, eles estão todos proibidos. Nós não podemos fazê-lo porque o juiz não pode decretar essas prisões nesse período, e que vai até 48 horas após as eleições. De acordo com a promotora eleitoral Vanessa Dosualdo Freitas, a medida, muito questionada por juristas, vale para todos os tipos de crime. Essa lei, esse artigo do Código Eleitoral existe desde 1965. Ele tinha uma justificativa na época em que ele foi criado, porque nós vivíamos um período de ditadura militar, de perseguição política, de polícia sendo utilizada para fins eleitorais, né? Hoje, né, no Estado Democrático de Direito, esse artigo já não tem mais muito fundamento. Mas ele está vigente, nós vamos cumprir a legislação, né? Não tem outra opção, mas ele traz, sim, alguns prejuízos, algumas medidas necessárias que deveríamos adotar neste período, nós temos que postergar, deixar para agir a partir do dia 5 de outubro. Você confere agora a previsão do tempo para essa quinta-feira em Patos de Minas e região. Promoção Sua Idade, Seu Desconto. New Color. Descontos para todas as idades. A quinta-feira será de sol com apenas algumas nuvens em Patos de Minas e sem previsão de chuva. A temperatura mínima fica em torno de 16 graus e máxima não passa de 32 graus. O índice ultravioleta é considerado alto. Em Lagoa Formosa, a mínima pode chegar aos 17 graus nesta quinta-feira. Em Tiros, com mínima de 14 graus. 16 graus em Presidente Olegário, 18 graus em Carmo do Paranaíba e 14 graus em Guimarães. A máxima não passa de 32 graus na região. A seguir aqui no NTV News você vai ver a solenidade de comemoração do aniversário de 10 anos da Companhia da PM. Foi realizada na manhã de hoje uma solenidade em comemoração ao aniversário de 10 anos da 10ª Companhia Independente de Meio Ambiente e Trânsito em Patos de Minas. O evento contou com a presença de autoridades civis, militares e dos profissionais que atuam na companhia. Criada em 2006, a Companhia Independente de Meio Ambiente e Trânsito, Indimate, atende a 23 municípios das regiões do Alto Paranaíba e Noroeste do estado. São 1.230 quilômetros de malha hidrográfica sob jurisdição e 1.484 quilômetros de rodovias fiscalizadas. É a segunda unidade a formar mais alunos na educação ambiental, com 1.550 amigos do meio ambiente. Ao longo dos anos, a companhia se destaca como unidade especializada que reduziu o número de acidentes de trânsito em 3,5% somente este ano. Houve também um aumento de prisões de 45% e 65% de veículos recuperados, além de 82 armas apreendidas. A nossa companhia ela atua na questão de trânsito rodoviário e também na questão ambiental. Nós temos mais de 1.500 quilômetros de estrada, são 23 municípios para fazer um patrulhamento. Esse patrulhamento é nos 365 dias do ano, 24 horas por dia, a qualquer hora que o cidadão liga, no telefone 198, né? Ele liga e a gente atende ele, sem contar a questão preventiva, né? Nós mantemos ali um giroflex ligado, fazemos operação blitz, a lei seca, questão do bafômetro, bebida, coisa muito séria, né? Muitas pessoas têm perdido a vida e tirado a vida de outras pessoas. E, além disso, nós fazemos também um trabalho de conscientização. Nós estamos mostrando, através da estatística, que o número de veículos, por exemplo, que foram roubados, que foram aí tirados das pessoas, nós temos crescido esse número. Então, para esse ano, por exemplo, são 68% a mais
Isso é de comemorar, a pessoa devolver esse patrimônio, né? Aquilo que a pessoa teve, perdeu através de um roubo, através de um furto, né? 28 de setembro, a 10ª Companhia Independente de Meio Ambiente e Trânsito completa 10 anos de criação. A solenidade teve a presença de militares, representantes de entidades e parceiros. E com pouco fazemos muito, porém um trabalho muito bem direcionado, um trabalho com policiais militares extremamente responsáveis com aquilo que se espera, com aquilo que a sociedade espera de cada um deles, é onde a gente alcança então esses bons resultados. Novamente, parabéns a todos os companheiros e companheiras da 10ª Companhia de Meio Ambiente e Trânsito por esses 10 anos de existência aqui em Patos de Minas e em toda a região. Foram entregues durante a solenidade de aniversário troféus aos primeiros colocados participantes do torneio de Futebol Society e de tiro. E entregue também diplomas de destaque profissional a militares da companhia e do troféu Patronus Vitae, de destaque pela preservação da natureza. 8 pessoas, entre militares e colaboradores, foram agraciadas. É uma honra, né, para toda a equipe lá da clínica receber esse troféu da companhia, que é um trabalho que a gente já vem realizando desde 2007 e a gente ficamos muito agraciados com essa oportunidade, né? É uma honra para nós. Seja no setor de meio ambiente, de trânsito ou no combate à criminalidade, são 10 anos de incansáveis trabalhos em prol da comunidade. Policial militar, assim como tantas outras profissões, exige muita dedicação, exige muito amor, né? E esses 10 anos vêm, conforme foi dito, sucessivos empenhos e trabalhos de muitos que aqui passaram para que nós pudéssemos chegar até aqui. Ainda hoje vamos mostrar a indignação de uma servidora pública de Patos de Minas com a paralisação dos convênios médicos. E servidora alega que alguns médicos batem ponto e não cumprem horário no Hospital Regional em Patos de Minas. Uma servidora de Patos de Minas alega que alguns médicos que atendem no Hospital Regional não estão cumprindo com a jornada de trabalho. Com isso, pacientes estão sem atendimento médico e sofrendo com a espera. Mais uma denúncia contra o Hospital Regional. De acordo com uma funcionária que não quer ser identificada, a principal denúncia é com relação aos médicos que batem o ponto, mas não cumprem o horário de trabalho. Segundo ela, para atenderem em clínicas particulares. O povo sofre muito, fica muito tempo esperando. Tem médico que bate ponto e vai embora. Tem médico que vai de pijama bater ponto e vai embora. Se vocês ficarem ali naquele banco de manhã, 7 horas, vocês vão confirmar o que a gente está falando. Eles batem ponto, o carro fica lá e vão embora, entendeu? E outro dia, o médico de plantão, no regional, eu liguei no hospital dele só para me descobrir. Ele estava 24 horas de plantão no regional e a moça falou que eu podia ir, que ele iria me atender. Os neuros diz que tem uma combina com o hospital, que eles vão ao alcance. E eles, na escala, são 24 horas. Então eles não vão, bate ponto, vai trabalhar no hospital deles e muitas vezes precisam deles, chama eles de noite. Tem uns lá que não saem do hospital, mas a maioria fica em casa ou trabalhando e às vezes precisa deles, eles não vão. No outro dia que eles olham o paciente. A nossa equipe de reportagem esteve no local na noite desta segunda-feira para verificar a situação no atendimento. E encontramos o vigilante Leandro, que já estava há 12 horas aguardando um médico para atender o filho de 5 anos. A esposa veio, né, com ele mais cedo aí, era 9h30, ela chegou aqui. E depois de muito tempo, muito esperar, a médica atendeu, mas assim, pediu raio-x. Aí depois ela, a hora de ver esse raio-x lá, ela disse que o computador dela não estava abrindo a imagem do raio-x lá, liberando, não sei como é que funciona esse esquema dela aí. E aí pediu para minha esposa voltar lá, ninguém fez o raio-x para imprimir lá e mostrar para ela, só porque como, segundo ela, é só ela de plantão aqui no hospital hoje,
só ela de ortopedista, ela foi para o bloco e até agora ela está nesse bloco cirúrgico. E eu estou aqui desde as 9h30 da manhã com meu filho, esperando, ele reclamando de dor. E tem mais pacientes aí, tem pessoas idosas, tem mais gente aí com machucados mais graves, esperando também. E só tem um médico para atender esse pessoal. A funcionária afirma que a falta desses profissionais está provocando situações graves no atendimento, levando pacientes até a morte, já que o plantão que deveria ser cumprido por eles é feito apenas pelos médicos residentes e estudantes. Os residentes, os estudantes estão fazendo serviço do médico sem a presença do médico. Já morreu o paciente lá, parturiente, no bloco cirúrgico, já foi denunciado, engavetado, ninguém tomou providência. Porque o médico deveria estar junto com eles, que ele é o tutor deles, ele tem que ensinar. A gente não vê médico. Portanto, tanta é verdade que o médico ficou sozinho, chamou a promotoria para ir lá ver que ele estava sozinho. Aí ele não foi, no outro dia ele foi. Chegou lá, era 23 médicos de plantão. Ele achou 3. Então, ele fez a ocorrência. Aí na mesma hora, apareceram uns 30 médicos. Mas aí ele falou, não, agora eu já peguei na escala o nome de quem estava de plantão e não estava aqui. A servidora pública municipal espera que o problema seja resolvido. Eu espero que o promotor agora tome providência realmente, que pune esses médicos, que eles vão trabalhar, fazer a escala deles que está lá, que não tem acordo, não existe esse acordo com o hospital. Se é plantão 24 horas, 24 horas, eles têm que estar dentro do hospital, você entendeu? Por que a enfermagem não pode sair para tomar um café? Que ela é punida. Ela tem que estar 12 horas ou 24 horas. Por que os médicos podem sair? Entrou em contato com a gerência do Hospital Regional, porém até o fechamento dessa edição não obtivemos nenhuma resposta. A partir do mês de outubro, os hospitais particulares não irão mais atender o funcionalismo municipal de Patos de Minas. É que a categoria vai ficar sem o atendimento médico nos convênios do FASERV por tempo indeterminado e pela falta de pagamento. A notícia, dada com exclusividade pela MTV e pelo site Patos Já, deixou os servidores indignados. Dona Fátima é servidora municipal há mais de 20 anos. Está indignada com a situação e a possibilidade dos hospitais de Patos de Minas não atenderem mais pelo plano de saúde da prefeitura, o FASERV. Pegou sim, todo mundo de surpresa. Então eu estou aqui para perguntar, não só por mim, mas que eu quase não uso esse plano, mas tem uns funcionários que tem doente, tem problema de saúde sério, tem filho dos funcionários, tem esposa dos funcionários, mesmo funcionário, né? Eu tenho 30 anos de prefeitura, nunca vi a cidade e os funcionários abandonados pelo prefeito igual agora, nessa gestão. Então a gente quer perguntar ao Pedro Lucas, ao vivo, se ele for uma pessoa de caráter, ele fosse lá para conversar com a gente, põe a cara dele à tapa, vai lá conversar com os funcionários e explicar o porquê que ele não está repassando o dinheiro. Onde nós, funcionários, a gente que é funcionário, nós queremos saber dele onde e o que ele está fazendo com o dinheiro que é destinado ao FASERV, assistência funcionário de saúde do funcionário. Então nós queremos saber, porque é uma coisa que é um patrimônio nosso. Somente neste hospital são atendidas em média 70 pessoas pelo FASERV por dia. De acordo com a diretora administrativa do Hospital Veracruz, no início da semana, durante reunião convocada pelo prefeito Pedro Lucas, os hospitais conveniados foram informados de que a prefeitura passa por sérios problemas financeiros e não poderá fazer mais o pagamento de agora em diante. Nessa conversa que a nossa administradora hospitalar, junto com o nosso jurídico, participou, ficou muito claro por parte da prefeitura, o prefeito colocou muito bem que eles estão com uma dívida, uma situação financeira muito delicada, com uma dívida acumulada alta, e que por isso ele estava percebendo que teria dificuldade de continuar arcando com o compromisso assumido com os servidores em relação ao FASERV, ou seja, repassar os recursos para os hospitais a partir de então.
Ele, em momento nenhum, falou que deveria ser suspenso o atendimento, nada disso, mas aí o que ele propôs foi que a gente continuasse atendendo, mesmo sem ter nenhuma previsão de pagamento. O mês de setembro ainda não foi pago pela Prefeitura e parte do mês de agosto também. Com isso, o Hospital Veracruz não sabe como irá ficar a situação do atendimento do FASERV. Com impasse, cirurgias não estão sendo agendadas para o mês de outubro. Consultas, exames e urgências serão feitos somente até o dia 1º de outubro. Nós sabemos que nós somos um hospital que atende a comunidade, que nós temos mais de 300 funcionários sob o nosso comando, né? E os outros hospitais, inclusive o Veracruz, o Fátima e o Imaculada, nós temos os nossos compromissos financeiros também para arcar. É com muito prazer que a gente atende o cliente FASERV, mas a gente também tem que ter a contrapartida de recebimento. Nesta quinta-feira, representantes dos hospitais deverão ter uma outra reunião com o prefeito para definir a situação. A nossa posição é o seguinte: nós já temos agendado para amanhã uma nova reunião com o prefeito entre os hospitais para poder regularizar essa situação. Por quê? Apesar do prefeito ter nos chamado lá e ter falado que não ia conseguir arcar de agora em diante com os compromissos assumidos com o convênio FASERV, ele não oficializou isso por meio de não recebemos nenhum ofício, nenhuma carta falando que a gente deveria parar de atender o convênio. Então, nós continuamos atendendo o convênio até uma posição direta da prefeitura. O que nós antecipamos e fizemos foi mandar uma notificação para a prefeitura oficial, colocando, né, que nós temos interesse em continuar o convênio, que nós temos interesse em manter o atendimento ao cliente FASERV, desde que a prefeitura continue também arcando com as suas responsabilidades financeiras em relação ao hospital. Enquanto a solução não vem, sobram reclamações por parte dos servidores. Que ele resolva o mais rápido, né? Porque aí depois manda falar para a gente que os hospitais estão ligando, desmarcando toda consulta que os funcionários têm agendado. Como é que os funcionários vão ficar? O que a gente tinha de melhor nessa gestão dele era o plano de saúde. E agora? O que é que os funcionários têm? Nada. Nada. O NTV News de hoje fica por aqui. Mais informações você acessa o site patujá.com.br. A gente se encontra amanhã no programa Entrevista às 18 horas. Uma boa noite a todos e até lá.